SBT Rio Grande. Oferecimento Banrisul, o agro é o nosso chão. Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Risul, quem vive do seu lado, vive do seu jeito. E a Van, a loja mais amada do Brasil. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, segunda-feira, 16 de setembro. Vamos então aos destaques de hoje. Motim e incêndio na penitenciária de Canoas nesta madrugada. Detentos e familiares de presos se revoltaram com a instalação de um scanner corporal na cadeia. Em Santa Cruz, uma covardia contra um animal. Um homem agride o cachorro com uma pá. A polícia procura criminosos que roubaram um carro com um bebê de 8 meses dentro. A criança foi deixada na rua pelos bandidos depois do assalto. A família viveu momentos de pavor sem saber onde estava a criança. 3 pessoas são presas, entre elas um técnico em enfermagem que se passava por médico em uma clínica de aborto. O local funcionava em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. E teve chuva de granizo no sul do estado hoje. A chuva chega à região metropolitana com mais força no final do dia. Ao vivo, a previsão do tempo para a semana com a meteorologista Estael Cias. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está começando. Onze horas e 36 minutos, 23 graus a temperatura neste momento. Nós estamos na Semana Farroupilha, a data máxima dos gaúchos, 20 de setembro, que é na sexta-feira, mas neste domingo, um grupo de gaudérios relembrou a história farrapa de um jeito inusitado. Maragatos e chimangos disputaram a bola lá no Vale dos Sinos, tchê. O hino rio-grandense cantado com orgulho antes da bola rolar. O clima dessa partida era de uma batalha épica. Em campo, equipes com espírito aguerrido. Chimangos e maragatos forjaram a ferro e fogo a história do Rio Grande do Sul. Por que não contar a história do Rio Grande através do esporte? Então me lembrei, Revolução Farroupilha, Maragato, Chimango, Império contra governo. Vamos fazer um futebol rigorosamente piochado, juiz a cavalo, Maragato e Chimango. O futebol de Bombachas acontece há 24 anos. O evento resgata o sentimento da Revolução Farroupilha. A guerra que durou uma década e deixou marcas profundas na nossa tradição. Silvio comprou a pilcha nova só para entrar em campo. Não é porque comprou hoje a indumentária que é menos gaúcho do que os outros, né? Com certeza, né? A gente é gaúcho, a gente ama o nosso estado aí, né? Canta o hino com vontade mesmo, com garra. Nas arquibancadas, churrasco para todo lado. A marca da harmonia entre famílias e diferentes gerações. Eu cheguei com a minha família desse lado, ele com a família desse lado, a gente está junto assando. Isso é a cultura gaúcha. Com a galera, com a família, todo mundo aí reunido aí, fazendo um churrasquinho gostoso, sogra, companhia. E vamos que vamos, galera! Bola em jogo e a peleia é dura. A cada gol, uma vibração que contagia. E vida de técnico não é fácil. Seu Pedro sentiu na pele a pressão. Ainda bem que ele conta com o carinho da prenda. O treinador sempre segura o rojão, né? Sobra, sempre sobra. Tem que aceitar a corneta, se o time tá perdendo, eu acho, o time que ele tá treinando. Essa é uma partida que tem algumas regras próprias. O jogador que perder o chapéu, por exemplo, comete falta. Aqui também não tem bandeirinha e nem árbitro de vídeo. Mas para quem ainda não reparou, quem apita a partida está no lombo de um cavalo. Apitou, não aceitou, rebenque pega. Aqui tudo é brincadeira. O placar é o que menos importa. A vitória é de todos que mantém viva a cultura gaúcha e a paz entre os povos.
pura diversão. E olha só, quem visitar o acampamento Farroupilha aqui em Porto Alegre pode passar pelo nosso piquete. O piquete Grito do Quero Quero aqui do SBT fica no lote B009, bem pertinho ali da Rótula das Cuias. O horário de funcionamento é das 10 da manhã até meia-noite. Tem apresentações culturais, tem churrasco e tem muita alegria. Família SBT. Passa lá que o patrão Lídio vai te receber de braços abertos e também com um quebra-costela. Olha só, atenção a todos, para tudo que o feiraço Futuro em Dobro da Tenda está chegando e as portas para você conquistar, as portas estão abertas para você conquistar a sua casa própria. Na comemoração de 50 anos, a Tenda traz a maior ação de vendas da sua história. Você conquista o seu apartamento a partir de apenas R$120 mil, concorre a outro apartamento e ainda ganha um super prêmio na hora. É isso mesmo. Com renda a partir de R$ 1.300 e desconto de até R$43 mil do programa Minha Casa Minha Vida, você garante o seu apartamento a partir de R$120 mil e concorre a outro. Entra em contato agora pelo número 4003-4040. Corra e aproveite que o feiraço vai só até o dia 23 de setembro. Ligue já para 4003-4040 ou acesse tenda.com. Agora 11 horas e 41 minutos. Você vai ver daqui a pouco chuva vindo por aí. Deve chegar na região metropolitana com mais força no final da tarde. A meteorologista Estael Cias está aqui no estúdio, já comigo prontinha, e vai dar os detalhes da previsão do tempo. Será que na quarta-feira vai estar chovendo na partida do Inter? E também vamos falar sobre o saque do fundo de garantia. Continuamos tirando as suas dúvidas. Eu vou ali tomar um cafezinho, rapidinho já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, faltando 15 para o meio-dia, e a gente vai mostrar daqui a pouco o motim e incêndio na penitenciária de Canoas. Foi nesta madrugada, detentos e familiares de presos se revoltaram com a instalação de um scanner corporal na cadeia. Lembrando que é uma cadeia, não é um spa. Em seguida, os detalhes. Em Santiago, um homem arremessa celulares para dentro do presídio. Não consegue entrar, a fiscalização dura, resolveu atirar o celular lá para dentro. Em seguida também a gente conta mais detalhes, outras informações. E o mesmo aconteceu numa casa prisional de Santa Cruz. Além de aparelhos, foram jogados tijolos de maconha e pedras de crack. A fiscalização está ficando cada vez mais rigorosa nos presídios aqui no estado. E também em Santa Cruz do Sul, uma covardia. Um homem agrediu um cachorro com uma pá. Uma pá. Em seguida, os detalhes para você. O cuidador, ele que deveria cuidar o cão, mas aí eu não sei o que ele fez. O cão ficou enfurecido, tentou morder, e aí o que ele fez? Pegou uma pá e começou a agredir. Ainda bem que vizinhos chamaram a polícia, e aí esse cão foi levado, está em tratamento, em estado muito grave. Esta covardia, em seguida a gente vai dar mais detalhes. E, infelizmente, mais um cão agredido, mais uma agressão contra animais que a gente registra e denuncia, porque isto é crime e deve ser rigorosamente penalizado quem tem uma atitude como essa. Pegou uma pá para machucar o cãozinho, em seguida a gente traz outras informações. Aconteceu em Santa Cruz do Sul. 11 horas e 47 minutos agora. Muito bem, está na hora da gente falar sobre a previsão do tempo, principalmente para projetando os dias aí na próxima semana. Estael Cias, bom dia, Estael, tudo bem? Muito bom dia. A Estael está num momento de transição aqui no Rio Grande do Sul, onde a frente fria está subindo e deve chegar a Porto Alegre no final da tarde. E já no extremo sul do estado já teve granizo. A gente vai mostrar algumas imagens aí, né, Estael? E não foi pouca coisa, não. Sim, Santa Vitória do Palmar teve granizo na madrugada, início da madrugada, granizo de um diâmetro maior do que o normal e acumulou, né? A gente consegue ver nas imagens aí um tapete branco de granizo lá na região de Santa Vitória. E a chance de granizo assim aqui em Porto Alegre, Estael? É algo que não dá para se descartar, porque nós tivemos hoje um amanhecer extremamente quente. Às 7 horas da manhã, temperatura de 31,5 graus em Campo Bom, 32 graus em Parobé, o mesmo em Santa Maria. Santa Maria que teve vento norte com 80 km por hora. E esse vento norte que antecipa a chegada da frente fria geralmente traz o ar quente. Choque. Exatamente, o ar quente que alimenta a instabilidade, muitas vezes intensifica e traz um cenário favorável a tempestades hoje, da tarde para a noite nas áreas da metade
metade norte. Quem está nos acompanhando agora, está se preparando para sair de casa, está nos acompanhando, tem que deixar a casa fechada, porque a gente tem risco de temporal em todo o estado. E risco de vento também, né? Porque essa transição, a temperatura lá no sul do estado, onde já choveu, é 16, 17 graus, né? Temos temperatura de mais de 30 graus em áreas da metade norte. Então, realmente, tem que ir preparado também um agasalho na hora de voltar para casa e deixar a casa fechada e tirar a roupa da corda, né? Porque pode chover. Não, a gente tem que estar preparado para todas as estações. Mas, assim, o extremo norte, divisa com Santa Catarina, ainda hoje não chove. Chove só na madrugada de terça. Então, Erechim, Iraí, situação mais tranquila por lá. Agora, até a região do Planalto, da Serra, agora é incrível, risco. Eu conversei com pessoas que estiveram em Santa Catarina, Estael, a chuva vai até Torres, passando Mampituba, não tem chuva, ao contrário, tem seca. Exatamente, uma situação de bloqueio. Essa situação de bloqueio, da mesma forma que favorece a chegada do ar quente, também favorece a situação das queimadas, a fumaça das queimadas que chegou no final de semana e bloqueia a chuva, mas a gente tem boa notícia para essas pessoas de lá também. Temos um mapa aqui da chuva até quarta-feira, um mapa que mostra o volume de precipitação no Rio Grande do Sul. Tem uma imagem de radar antes, mas aqui nós temos essa frente fria que vai chegar, que já está avançando hoje. Ela distribui a chuva até a quarta-feira aqui pelo estado. A tendência de volumes mais altos no extremo sul, entre 50 e 75. Vermelho é onde tem mais chuva. Onde chove mais. Então, entre a campanha Zona Sul, volumes entre 50 e 75 milímetros. A parte norte, desde as Missões, Planalto e Serra, também entre 50 e 75 milímetros. De quinta-feira em diante, quinta e sexta-feira, a gente tem a chuva se concentrando mais na parte norte. E aí, a boa notícia para os nossos vizinhos catarinenses, chove forte em boa parte do estado de Santa Catarina e para os nossos conterrâneos aqui do sul, região de Pelotas, região da campanha e fronteira oeste, a tendência é de sol e frio. Vai esfriar por lá, a temperatura que pode baixar de 5 graus nessa semana. Quinta e sexta-feira, então, tempo abrindo na metade sul do estado e ainda alguma chuva na parte norte do Rio Grande do Sul. Então tem geada, risco de geada? Até tem risco de geada, sim. Os modelos colocando até mais para o final de semana. Sábado e domingo ensolarado em todo o Rio Grande do Sul e a temperatura caindo de uma forma mais geral. Aqui a temperatura, ó, nessa área aqui mais em lilás e azul marinho, a gente tem previsão de temperatura abaixo de 5 graus e com ar muito seco, o que favorece a ocorrência de geada no sábado e domingo. Quarta-feira tem uma partida importante de futebol em Porto Alegre, né? A partida do Inter, final da Copa do Brasil. E agora, como é que vai ficar na quarta-feira? Bom, a previsão é de um furacão chegar a Porto Alegre. A previsão é de uma noite em que a chuva vai se afastar da região metropolitana, vai refrescar bastante. Então, o torcedor que for assistir a partida em campo, no Beira-Rio, vai encontrar uma condição agradável, eu diria, até não digo frio, porque lá dentro do estádio, né? Mas na hora de sair pode sentir um pouquinho de frio, mas o tempo colabora, o tempo pulando, seco. vibrando, não vai sentir frio. Com certeza não vai sentir frio e tem que pular mesmo, né? É decisivo. Então, uma condição muito boa para quarta-feira à noite. À tarde pode ter chuva, em boa parte do dia ainda pode ter alguma instabilidade, mas a expectativa é que a chuva vá para Santa Catarina e pegue ainda da Serra. Quem vier da Serra vai encontrar chuva no caminho. Na quarta-feira, Na quarta-feira ainda, chove até a noite. A gente tem que imaginar isso. A chuva, ela tá passando, vai passar por Porto Alegre hoje e vai em direção ao norte. Exatamente, é um processo gradativo. Aos poucos isso vai acontecendo. Esse volume de chuva, ele vai ser muito alto? O que a gente tem que sempre pensar é quando a gente fala em temporais, o volume de chuva ele pode surpreender. Então, da mesma forma que pode trazer granizo, vento forte, raios, quando a gente fala em temporais, há risco de chuva concentrada de volumes altos em algumas áreas, em alguns pontos. Então, isso pode surpreender. Vamos reforçar, até porque quem sai de casa, por exemplo, hoje, na hora de guardar o carro em algum lugar, é importante ficar atento, porque se cai esse granizo, né, estraga, é prejuízo na certa. É prejuízo então, na certa. Há risco, sim, de granizo. Há risco de granizo. Tanto em Porto Alegre quanto para a região norte. A região da Serra, Planalto, região de Santa Maria, região das Missões, isso para hoje. Amanhã na madrugada, então na madrugada, afetando áreas mais do norte do estado, também com possibilidade de granizo. Granizo é uma situação geralmente isolada, não pega várias cidades, pega um bairro de uma cidade, mas mesmo assim vale a pena se prevenir e se proteger. Como é interessante o microclima. Hoje de manhã a temperatura no Vale dos Sinos, 31 graus, e em Porto Alegre, 15 a menos. Exatamente, porque o ar quente hoje, ele era resultado de uma corrente de vento norte e que acelerava ao chegar nas regiões de vale, por isso que a temperatura disparou em Santa Maria, em Parobé e também na região de Campo Bom. 34 de madrugada? 32 graus e meio com 80 km por hora. Então, aquele famoso vento norte, quem mora em Santa Maria sabe, vento norte, vem chuva, vem temporal, e foi o que aconteceu no final da madrugada de hoje. Minha avó dizia, vento norte, chuva forte. Isso aí. Vento sul, tudo azul. Exatamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso.
vento sul traz o ar seco, traz a queda na temperatura e firma o tempo. Então... Depois de toda essa mudança aí, segunda-feira com calor, com risco de chuva, de granizo, de temporal, quarta-feira melhorando. E o final de semana? O pessoal quer se preparar para o fim de semana que vem. Fim de semana, e tem feriado, né? Sexta-feira, nosso sim, feriado, né? Então, a sexta-feira o tempo já melhorando rápido em todo o estado e o fim de semana proveitoso para os gaúchos poderem usar sua pilcha, tomar aquele chimarrão. A pilcha com o pala junto ou não vai precisar do pala? Não precisa, acho que não. Talvez lá no sul do estado, quem acordar cedinho, aquele gaúcho que levanta mais cedo para tomar aquele chimarrão, talvez precise em Bagé, lá em Pinheiro Machado, em Erval, porque vai estar frio tanto sábado quanto domingo pela manhã. Aliás, a gente até nem ouve falar muito. Olha só que bonito aí o nosso acampamento. É lindo, aí. né? O pessoal tem que ir lá no nosso piquete, é o B009. O pessoal tem que ir lá, a gente abre das 10 da manhã até meia-noite, sempre com muita alegria, muita festa. Dá até para fazer um baile lá, né? Mas, barbaridade. Olha só, a gente tem uma imagem bonita do sol. Tu falasse dessas queimadas do norte do país, né? E ontem teve um pôr do sol bastante avermelhado. A lua parecia a lua de sangue, né? E o final de tarde ontem foi extremamente bonito, né? Apesar a gente tem que dizer, não, realmente o fim de tarde foi lindo, né? Mas o que gerou aquele avermelhado do sol é justamente o vento norte que trouxe o ar quente, que garantiu essa madrugada de hoje muito abafada e trouxe toda a poluição, toda a fumaça das queimadas. Olha a lua lá, que linda. Então, deu aquele tom de cor. Geralmente, quando o sol está avermelhado no final de tarde, ou é a poluição atmosférica gerada pelas indústrias, ou é a situação das queimadas. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha. O final de tarde, quando está vermelho, dizem que vai ser sol no dia seguinte. E no amanhecer, quando está vermelho, que vem chuva naquele dia. Isso é verdade? Tem a ver com a concentração de poluentes, né? Acredito que tem a ver com a umidade, que muda. A umidade no final da tarde é mais baixa, de manhã ela é um pouco maior. Então, a diferença na coloração do sol, associada à umidade, tem indicativos diferentes. Final de tarde, sol no outro dia, mas de manhã trazendo alguma possibilidade de chuva. Essas queimadas do norte, essa fumaça que vem, ela está vindo de onde? Olha, o Centro-Oeste está numa situação gravíssima. Mato Grosso do Sul, inclusive, decretou situação de emergência. Já faz 4 meses que não chove Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. E o vento, quando ele vem de norte, noroeste, justamente faz aquela curva por ali, pega Mato Grosso do Sul e vai transportando tudo que encontra pelo caminho. Então, se tem fumaça, se tem partículas em suspensão, é como se fosse um rio voador, que a gente chama, né? Então, ele vai trazendo, transportando tudo que tem pelo caminho e acaba trazendo essa fumaça e poluindo a nossa atmosfera aqui no Rio Grande do Sul. É tudo conectado, né? A atmosfera não tem limite geográfico. Então, o que está acontecendo no centro do país vai influenciar no Rio Grande do Sul. Não tem jeito. Isso é importante, Estel. A gente não tem essa noção de que, como tu falaste, tudo é conectado. Se está chovendo aqui, alguma razão existe para isso. Exatamente. Né? E no que se refere à previsão do tempo, a clima, as distâncias elas são muito pequenas. Muito pequenas. Porque quando a gente fala que vem fumaça do norte, sim, vem fumaça do norte, vem o frio das geleiras. Quando teve cinza vulcânica em 2010, que veio lá do Chile, paralisou o aeroporto, teve vários transtornos em razão disso, porque o vento, ele percorre toda a atmosfera, não então, tem limite a grande geográfico. manchete para hoje é qual? Deixar bem claro. Risco de temporais, temperatura mudando nas próximas horas e a semana a gente vai usar o guarda-roupa inteiro, porque vai esfriar, vai esquentar, vai acontecer de tudo. E quarta-feira o pessoal vai sentir um pouco de frio fora do estádio no jogo do Inter. Muito obrigado, Estel Cias. A gente já deu aí uma previsão legal para a semana para o pessoal se preparar. Se preparem. Até semana que vem, Estel. Até lá. Muito bem, a gente vai mostrar daqui a pouco. Olhem só, teve motim e incêndio numa penitenciária, foi aqui em Canoas. Foi nesta madrugada. Detentos e familiares de presos se revoltaram com a instalação de um scanner corporal na cadeia. Há muitas reclamações, principalmente familiares, do tempo que estão sendo revistados. Em seguida, a gente traz outras informações. Aí a gente vê Foi durante a noite, por volta de 10h30 da noite que começou a confusão, teve fogo em colchões. Aí os familiares, vamos escutar o que disseram os familiares ali. Esse é o scanner, que é aquele aparelho onde os familiares passam e são revistados. Uns reclamam que há um problema ainda, não um problema na máquina, mas há uma dificuldade ainda, porque é um equipamento novo, então às vezes pede para passar mais uma vez. Os familiares não gostam, então há muita reclamação. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas é o que acontece. Há muita reclamação de familiares e teve falta de água também, que houve reclamações de falta d'água na cadeia. Enfim, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Tinha informação de alguns feridos, mas não eram feridos graves. Pelo menos 7 feridos, não sei se chegou a se confirmar esta informação, mas não seria com gravidade.
Haveria, portanto, falta de água, haveria problema com esse scanner. É a reclamação não só dos presos, mas a reclamação de familiares. Chama atenção porque é uma penitenciária estadual, um modelo novo, que não era para ter esse tipo de confusão. Não era para ter esse tipo de confusão, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes e outras informações. 11 horas e 58 minutos, faltando 2 minutos para o meio-dia. Eu quero chamar a Débora de Oliveira para falar sobre aquelas imagens do futebol lá de Bombachas, lá no Vale dos Sinos, na nossa terra. Eu nasci em Porto Alegre, mas não vem querer roubar minha coração. terra, que a terra é minha, tu só é emprestado lá na terra. Uhum. Entendeu? Eu sou exatamente. Eu sou emprestado, mas tenho uma paixão muito grande pelo Vale. Ai, e que o pessoal coisa bacana. O pessoal de Novo Hamburgo lá de Bombacha. Adorei, coisa mais bonitinha. Fizeram posicionamento pro hino. Foi pegada a peleia ali, tu viu? Meu Deus do céu, eram chimangos e maragatos realmente ali diante da bola. E eu gostei assim, ó. Imagina um chute na canela com aquela bola. O árbitro disse que se não obedecesse, o rebenque pega. Olha! Eu tinha que ter um rebenque aqui. Ah, não. Ó, o Jeremias não quer dançar. Não quer dançar. O André tá aprendendo. Se faz doido, não quer dançar. Entendeu? Eu tinha que ter um rebenque. Eu só ia mostrar. Ó o barulho do rebenque, ó. Viu só? Eu só ia mostrar o rebenque. Agora que esse churrasquinho foi convidativo, foi, hein? Queria muito ter ido lá, hein? Pra poder tirar umas lasquinhas. Eu ia ter ido de barraquinha em barraquinha, comer um churrasquinho, pra poder participar dessa confraternização, que eu acho que é o mais importante, né? Essa semana que a gente vive o piquete... hino, a hora do hino. Não, ali, ó, posicionados ali, todos respeitando, né? O momento simbólico que é o hino, né? E a gente vê na expressão facial aquela devoção de estar ali cantando. É incrível. É uma coisa real, né? E aquele churrasquinho de integração é o que a gente vive na Semana Farroupilha e nos dias que antecedem aqui no nosso piquete, né? Porque a gente visita as outras casinhas, os outros piquetes que tem ali, todo mundo nos acolhe muito bem, com muito carinho. Então, que bacana. Um beijo pro pessoal lá de Novo Hamburgo. Semana decisiva do Inter na Copa do Brasil. Já começou com o pé direito, né? Porque no Brasileirão deu vitória. E também de G4, né, Débora? Deu vitória e deu G4, André. Só o Odair viajou para Minas, tá, André? Os titulares todos ficaram trabalhando aqui em Porto Alegre e com os reservas, o Colorado então fez 3-1 no Atlético Mineiro ontem pela manhã, chegou novamente no G4, lá no pelotão de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter que tem uma dificuldade de vencer fora de casa, né? E ontem com nenhum dos jogadores titulares à disposição. Sinal. Fez 2 com o Potker, que é o nosso amigo mago, né, dos gols. Fazia tempo também que o Potker não comemorava. E o Neilton fez o terceiro. O Inter 3 gols, então, vencendo 3-1 lá e garantindo a 4ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Grêmio também viveu um domingo mágico, não foi só o Potker que teve um domingo mágico. 116 anos de história do clube ontem, uma festa muito bonita na arena, com fogos coloridos, com música antes do jogo e também comemorado com 3 belos gols e 3 posições na tabela, André. O Grêmio agora é o 8º na classificação do Campeonato Brasileiro. O Jean-Pierre, que geralmente está dando passe para os gols, ontem acertou esse belo chute de longa distância. O Cebolinha, que claro, né, é fundamental no time, fez o dele. E o Alisson também comemorou no 3-0 contra o Goiás. Sabe que eu morava na frente do Estádio Olímpico, né? E aí no dia 15, que é o aniversário da minha mãe, chegava no dia 15 e tinha a aurora tricolor. Eu não sei se hoje ainda continua, porque não pode foguete de manhã e tal, barulho, né? Tem várias regras, enfim. Mas era um foguetório, então não tem como... E daí tu dizer pra tua mãe, viu, mãe? Mandei pagar esses foguetórios pra ti, lógico. Né? Como é o nome da mãe? Marília. Estava de nível ontem? Teve bolo? Teve. E tu não trouxe um pedacinho pra mim? Tô te esperando lá. Ô, dona Marília, faz um coraçãozinho pra ela. Parabéns, viu? Muita saúde pra senhora, que Deus ilumine seus caminhos e parabéns por esse filhão que todo mundo aqui adora. Eu volto no café. E lembrando que quarta-feira, o tempo vai estar super bom para a partida do Internacional. Muito bem, atenção, teve motim na penitenciária de Canoas. Detentos colocaram fogo em roupas de cama e também colchões. O motivo? A instalação de um scanner corporal em visitas que permite a identificação de material ilícito. 7 pessoas tiveram ferimentos leves, não houve danos no prédio. A reportagem, os detalhes agora. As imagens foram feitas com celular pelos familiares dos presos que, ao saberem do incêndio, foram até o complexo prisional em busca de notícias.
A confusão começou por volta das 10h30 da noite nas galerias 2 e 3, quando detentos colocaram fogo em colchões, travesseiros e uniformes. A Superintendência de Serviços Penitenciários investiga quem são os responsáveis pelo incêndio. No primeiro momento, a gente fez o combate inicial ao incêndio, ali no resfriamento das células, né, no concreto. Posterior, apagamos o fogo externo e mobilizamos todo o nosso grupo de ações especiais para colocar os presos no pátio e fazer o procedimento de praxe. Né? A situação foi controlada por volta das 5 horas da manhã. Segundo a SUSEP, o motivo da revolta dos detentos é a instalação de scanners nas entradas dos prédios. O equipamento é como um raio-x por onde todos os visitantes devem passar e que identifica qualquer objeto proibido, como armas ou drogas. O scanner foi instalado em 23 de agosto. Na primeira semana, o equipamento evitou que visitas entrassem com crack, cocaína e maconha. Desde então, não houve mais registros de entorpecentes. Nesta manhã, parentes dos presos ainda estavam apreensivos sobre a situação dentro da penitenciária. Meu filho é tudo que eu tenho na minha vida. Deus, eu vim de a pé, não passava um ônibus, não passava um carro, nada. Mas graças a Deus, que Deus chegou primeiro que eu. Ainda de acordo com a SUSEP, 7 apenados tiveram escoriações leves, resultado do tumulto e não das chamas. O complexo da penitenciária de Canoas passou a receber presos em 2016. A cadeia, considerada modelo pelo governo do estado, não distingue detentos por facção e exige o uso de uniforme. Esta é a segunda vez que eles colocam fogo na PECAM. Sempre há uma resistência, né, da questão do sistema prisional à implantação de normas e disciplina. Né? Então, esse tipo de contexto é normal, acontece corriqueiramente. Né? Muito bem, a gente compreende a preocupação dos familiares, é muito justo, imagino que devam passar, mas assim, ali é uma prisão, não é um spa. Então não adianta, as pessoas que estão numa prisão, necessariamente, elas estão ali para passar por um regime, afinal de contas, não estão ali por acaso. Elas cometeram um crime e têm que pagar por este crime. Então, assim, não significa também que elas têm que entrar e têm que passar por sofrimentos. No caso, por exemplo, muita gente diz as pessoas têm que ir para a prisão, têm que sofrer. Isso não vai resolver nada, muito pelo contrário, vai continuar a mesma coisa. Agora, dentro de uma prisão, como eu digo, não é um spa. Não é assim, não pode ser tratado de uma maneira simples que as pessoas entram sem passar por uma revista. A gente tem acompanhado em diversos presídios, em seguida o Marcelo Chemali vai mostrar também. É celular, é droga, não pode ser assim, afinal de contas é uma prisão. Esse equipamento de raio-x, que o Estado ganhou mais de um aparelho nos últimos tempos, ainda está passando por um treinamento, digamos assim, e muitas mulheres reclamam que tem que passar mais de uma vez. Se compreende a situação, mas é fato, é um presídio, dentro do presídio tem que ter regras, senão não há necessidade de ter um presídio. Quer dizer, dentro não pode ter telefone celular, não pode entrar com drogas e outras coisas mais que a gente sabe que acontece seguidamente. Então, sim, é um regime rigoroso, deve ser rigoroso. Os presos, segundo familiares, têm passado sede, teria falta de água em uma das unidades. Isso é importante, isso não pode acontecer, a gente não sabe o porquê que vem acontecendo, mas parece que há, segundo denúncias de familiares, que falta água dentro da prisão. Então, essas situações, isso é que é importante. O preso, não adianta querer que ele seja colocado lá dentro e que ele fique passando por sofrimento. Não vai resolver absolutamente nada. Um presídio, sim, ele é feito para que o preso cumpra uma pena, porque do lado de fora ele fez algo irregular e lá dentro é o local onde ele deve pagar a pena. Então, não adianta essa coisa, tem que sofrer, tem que passar fome, tem que passar frio, tem que passar sede. Não vai resolver coisa alguma. Com relação à dificuldade que tem os familiares de entrar, bom, se esse equipamento foi recebido, na verdade não foi comprado, ele foi recebido ou teve uma coparticipação do governo do estado financeiramente, mas são equipamentos extremamente importantes, são aqueles raios-x que tem nos aeroportos. Quer dizer, o cidadão entra ali dentro, de um quadrado ali, o equipamento passa e é identificado tudo. Agora, não adianta. Não entra celular mais, não entra mais nenhum tipo de drogas e outras coisas mais. Então, é importante a gente chamar a atenção para isso. O colega meu, Marcelo Chemali, já entrou na PECAM e eu tenho certeza que ele concorda comigo. Lá não é um spa. Agora, é um lugar onde o preso ele tem que, de fato, tem que cumprir
E as familiares estão reclamando justamente disso. Para passar nesse raio-x, tem que passar, às vezes, mais de 2, 3, 4 vezes. Marcelo Chamalho, boa tarde. Boa tarde, André Har. Boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui no SBT Rio Grande. Olha, André, esse complexo aí de Canoas foi apresentado pelo governo do estado, pela Secretaria de Segurança, para ser um modelo do sistema prisional gaúcho. Nos primeiros anos, nos primeiros meses, presos selecionados para cumprir pena ali, não seriam ligados a facções, um regime rígido lá dentro, com regras, e essa inconformidade das famílias em passar por essa máquina é algo que incomoda as famílias, ok, mas é um elemento, é um objeto de prevenção. De que o crime acabe ingressando lá dentro através de celulares, e para a segurança de armas. De todos, É para a segurança de todos, André. A outra parte da denúncia é de que eles estariam passando sem água, enfim, sede, fome. Isso tudo é preciso ser realmente levantado até pela Comissão de Direitos Humanos. Não é o ideal, aliás, não pode acontecer esse tipo de coisa. Agora, a penitenciária precisa ter regras, né? E a de Canoas, a PECAM, todo o complexo, ela tem demonstrado isso, né? Um efetivo controle do Estado em cima dessa questão prisional, coisa que não acontece no antigo presídio central, que é a cadeia pública de Porto Alegre, em cadeias no interior. Então, em Canoas existe ainda assim um controle mais efetivo do Estado. Essa inconformidade é porque muitos presos, pela questão da superlotação do próprio sistema, presos que não tinham o perfil de ir para a PECAM, acabaram indo. Isso, de certa maneira, contamina o sistema todo e aí eles acabam colocando Marcelo, fogo, fazendo uma espécie de motim, inconformados ou acostumados a outras situações que em casas prisionais são mais flexíveis. Ali em Canoas a conversa é diferente, né, André? Pois, exato, até porque, em tese, não tem ligação com facções. Até uma das condições para poder ir para a PECAM, que tem uma condição muito melhor que o nosso ex-presídio central aqui, a cadeia pública de Porto Alegre. Agora, me parece, Marcelo Chamalho, que está havendo um controle, um rigor muito maior nos presídios, o que eu acho muito certo. Falasse em cadeias do interior, pois a gente vai mostrar aí que celulares foram arremessados para dentro do presídio, lá em Santiago, fica na região central do estado. Ou seja, entrar com o telefone parece que não está mais sendo fácil assim. O que ele fez? Tentou jogar pelo muro. E as câmeras aí flagrando toda essa ação. Santiago fica ali do lado de Santa Maria, região central. Está em destaque na tela, André. Esse homem que passava aí como quem não queria nada, bem pertinho da casa prisional, e ele faz os arremessos ali, a gente percebe ali, ó. Ele disfarçando, né? Disfarçadamente ele vai arremessando, né, os celulares. Nessa área onde os aparelhos caíram, os presos não têm acesso. Mas, segundo a SUSEP, a superintendência, esses mesmos aparelhos seriam levados aos detentos por uma outra pessoa que também está sob investigação. No total, 6 aparelhos celulares foram apreendidos. E esse flagrante aconteceu na última sexta-feira lá em Santiago. O homem que jogou os telefones ainda não foi identificado. Porque, Marcelo, a gente fica falando aqui, por exemplo, semana passada eu até comentei como que dentro da cadeia se consegue, a cadeia pública, por exemplo, em Porto Alegre, se fazer ligação com o telefone celular, como que de dentro da cadeia os criminosos ainda conseguem administrar, coordenar crimes. Aí a gente pergunta, mas como que ainda tem sinal de celular na cadeia? Não, vamos voltar um pouquinho antes. Não era nem para ter celular na cadeia. Então, que tenha sinal de celular para as pessoas ali dentro, né, para os coordenadores, para os policiais, eles terem acesso. Então, assim, não é o bloqueio que a gente fala de celular na cadeia, quando a gente para pensar, não, mas não é para o preso ter celular dentro. Exato. E aí a gente pergunta, como que a SUSEP aprendeu, por exemplo, celulares e drogas lá no presídio de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, que tivemos aquele caso que a gente mostrou, lá próximo a Santa Maria, né, lá em Santiago, e teve esse caso que, olha só o que eles fizeram, podiam trabalhar até num circo, com um equilíbrio espetacular, Marcelo Chamalho. E aquela primeira imagem, André, gravada por um celular nas mãos dos detentos. Ou seja, os aparelhos já fazem parte, infelizmente, da rotina. E aí agora, nessa segunda imagem, ação aí do Grupo de Ações Especiais da SUSEP para fazer aí justamente a limpeza dessa tecnologia que está nas mãos dos presos. No domingo, a brigada flagrou esse homem, né, de 26 anos, arremessando drogas para dentro do presídio. Já havia feito 20 arremessos.
para dentro da casa do presídio regional de Santa Cruz do Sul. Quando os policiais chegaram, abordaram e prenderam o indivíduo. 17 celulares, 20 carregadores, 2 tijolos de maconha e 10 pedras de crack foram apreendidas. A questão, André, dos bloqueadores de celular, né, da tecnologia que permite, sim, num raio pré-definido, o bloqueio do sinal de celular foi uma promessa não cumprida na gestão passada de César Schirmer. A gente espera que esse projeto ande na Secretaria de Segurança, porque existe sim, existe o plano, existe a tecnologia. A gente não sabe por que isso ainda não foi colocado em prática, né, André? Antes de prometer colocar bloqueio de sinal de celular, tem que prometer que não vai entrar celular na cadeia. Essa é a promessa que tem que ser feita. Né? Essa é a promessa que tem que ser feita. Porque sim, prejudica, por exemplo, outros setores da própria segurança das prisões, a falta do sinal de celular. Então, o que acontece? Muitas vezes há essa incompatibilidade. A questão é que celular não pode entrar nas prisões. Infelizmente, isso é o que não se sabe como ainda entra. Aliás, se sabe como sim. Por exemplo, aquele ali estava jogando pelo lado de fora. São jogados, muitas vezes alguns advogados acabam levando. Também tem a questão da propina, né? Da contaminação, da corrupção também dos agentes públicos. Agora o secretário Ranolfo Vieira Júnior falou alguns dias aqui também no SBT Rio Grande, o exemplo que eles buscaram em Santa Catarina, viu, André? Santa Catarina passou por uma crise muito grande no sistema penitenciário, havia líderes de facções, queima de ônibus na rua, isso tudo foi resolvido com a transferência para o presídio federal e depois todo um regramento. Presos que usam uniforme, não há celular e os presos trabalham. Mas algumas dessas ideias eles estão tentando implementar aqui no Rio Grande do Sul, mas a resistência é muito grande. Né? Pois é, e é assim, tu não pode obrigar um preso a trabalhar, porque no Brasil, diz a Constituição, se qualquer pessoa que te obrigue a trabalhar, é trabalho escravo. Então o preso tem o direito ao trabalho. Quer dizer, ele não é obrigado a trabalhar, porque isso caracterizaria como sendo um trabalho escravo. Agora, quando eu vejo situações como essa aqui no estado, eu cada vez mais me convenço que o governo do Rio Grande do Sul tem que fazer uma PPP, ou seja, uma parceria público-privada, né, com uma instituição como lá em Minas Gerais. Nós falamos aqui há pouco tempo atrás, o exemplo que vem de Minas Gerais nas cadeias de lá, onde tem o regime de PPP. Minas Gerais é um exemplo para o Brasil inteiro. Presos que trabalham, presos que estão se recuperando, né, que estão deixando a vida do crime de lado, não tem drogas. E tem um outro estado no norte do país que está seguindo esse mesmo exemplo. E, infelizmente, tem 2 só estados em todo o Brasil seguindo para esse rumo da PPP. Tomara que o Rio Grande do Sul dê passos mais largos nesse sentido. Ainda falando de Santa Cruz, mudando de assunto, Marcelo Chemali quer completar alguma coisa dos presídios? Senão nós temos um outro assunto. Eu acredito que é isso, né? O exemplo que vem de Minas Gerais, onde nasceram as APACs também, né, André? Então, esses são exemplos positivos. O Rio Grande do Sul tenta buscar, né, essas referências para mudar, né, a ideologia, mudar a ideia, a cultura do sistema penitenciário aqui. E é preciso ter força de vontade, ter vigor, porque não podemos ficar reféns disso, né? Se o preso tem o direito ao trabalho, a sociedade tem o direito à segurança, né? É verdade. E dentro lá dessas prisões, lá em Minas Gerais, as empresas, elas funcionam dentro das cadeias. Exatamente. Eles trabalham lá dentro. Exatamente. É um espetáculo. Olha, coisa de primeiro mundo. Bom, falando ainda de Santa Cruz do Sul, onde mostramos esse caso aí envolvendo os presídios, teve uma crueldade lá em Santa Cruz do Sul, cidade de Santa Cruz que fica no Vale do Rio Pardo. Um homem foi flagrado batendo no cachorro com uma pá. Que explicação que ele deu para isto, Marcelo Chemali? Olha, a imagem é forte, viu, André? Nos deixa bastante incomodado. O animal foi agredido pelo próprio dono, viu? Na imagem, ele bate no cão mais de uma vez usando essa pá, essa ferramenta. Os vizinhos viram a cena, chamaram a brigada militar. Ele está ali no círculo, olha só, os golpes, ele está usando dessa ferramenta. A polícia, o homem disse que foi mordido por esse cachorro, que é da raça
pastor alemão. É uma vereadora que é defensora da causa animal, resgatou o cachorro, que é da raça, como eu disse, pastor alemão, apelidado de Boris. Ele foi levado a uma clínica. Na sequência, a gente vai ver umas imagens dele, a uma clínica veterinária, em estado de choque ainda, o animal com febre e bastante machucado. Tá aí ele agora, já recebendo os cuidados dos profissionais. Agora sim, ó, Marcelo. Diga, André. Essa imagem é de agora de manhã, tá, gente? Essa imagem é de agora de manhã. Tá, o tadinho do cãozinho, que ele se recupere bastante logo. machucado, né, André? Agora, a pergunta que eu faço assim, Marcelo, a gente que eu não tenho muito conhecimento, gosto muito de cães, mas tu é uma pessoa que eu sei que tu tem conhecimento muito maior do que o meu nesse sentido. Quando chega ao ponto do cão morder o dono, é porque a coisa já não está muito boa. O cachorro, o animal, ele é um reflexo das atitudes do próprio dono, né, André? É uma atitude, se o rapaz, se o homem é agressivo, estimula a agressividade, o cão vai reproduzir isso. Eu já criei cães, especialmente da raça Pitbull, que jamais morderam ninguém, André. É uma questão da gente também ter o cuidado, treinar cães, procurar profissionais para esse tipo de treinamento e buscar realmente a defesa, né? O cão tem que reproduzir o comportamento de quem está no comando das ações. Verdade. Talvez tenha sido isso que aconteceu, viu? Esse caso aí, o agressor vai responder pelo crime de maus tratos, viu? Caso o cachorro venha morrer, pode pagar uma multa de R$4.000 e uma vaquinha online pede doações para ajudar nos custos desse tratamento. Quem puder ajudar a contribuir, basta acessar o nosso site lá, vai estar no site do SBT. E prevê de 3 meses a 1 ano de detenção. Exatamente. Né? De 3 meses a 1 ano de detenção. Tá bem, até daqui a pouco então. Obrigado, Marcelo Chemali. 12h19, 23 graus é a temperatura. Se prepare, viu? Até o final da tarde vai chover bastante aqui em Porto Alegre. E a gente vai mostrar daqui a pouco. A polícia procura criminosos que roubaram um carro com um bebê de 8 meses dentro. Imagine os pais. A situação dos pais no momento desse que os criminosos chegam, mandam os dois saírem e os criminosos arrancam um carro com um bebê de 8 meses no banco de trás. A criança foi deixada na rua pelos criminosos depois do assalto. Aí o momento em que eles... Esse eu acho que foi o momento do assalto. Esse é o momento do assalto. Há o momento que a criança foi largada e em seguida tem um carro da segurança que parou. O momento que foi largado, aí parou um carro da segurança e que foi recolher a criança. Bom, a família, não há dúvidas, né? Viveu momentos de pavor, sem saber o que estava acontecendo. Ainda bem que em instantes surgiu esses anjos, né? Esse pessoal da segurança que conseguiu resgatar esse bebê e levar ao encontro dos pais na delegacia de polícia. Em seguida a gente traz outros detalhes, agora 12h20. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Muito bem, depois desse meu recado, eu tenho uma história para contar para vocês que aconteceu aqui no Vale dos Sinos. A Polícia Civil fechou uma clínica de aborto. Isso aqui em Novo Hamburgo. 3 pessoas foram presas, entre elas um técnico de enfermagem que fingia ser médico. Os detalhes da reportagem da Bruna Osterman. Marcelo Chemali. Os policiais chegaram até o local depois de 2 meses de investigação. Um apartamento de classe média alta em Novo Hamburgo servia de fachada para a clínica clandestina.
O trabalho da polícia começou depois de uma denúncia anônima. O valor atribuído ao procedimento e que oscilava dependendo das semanas de gestação. Quanto mais semanas de gestação a mulher estivesse, maior era o valor. Este montante deveria ser pago apenas no dia do procedimento, 50% em dinheiro e o outro 50% poderia ser parcelado em cartão de crédito. Através de conversas pelo WhatsApp, as clientes tiravam dúvidas sobre a prática do aborto. Os criminosos cobravam entre 5 e 10 mil reais pelo procedimento. Uma das suspeitas presas em flagrante usava as redes sociais para atrair gestantes. Passamos por alguns dias estabelecendo contato até conseguir marcar um encontro, que foi feito aqui num shopping em Porto Alegre. Essa captadora, ela informava a gestante que o procedimento seria realizado por um médico, que inclusive seria chefe de um centro obstétrico, né? Também para tranquilizar a gestante. A mulher que fazia os agendamentos foi identificada como Gisele Maria Tavares Schuller. O marido dela foi preso em casa. O comparsa da dupla, que se passava por médico, era Juliano da Silva Soares. Ele é técnico de enfermagem registrado no Conselho Estadual. Durante a operação, uma mulher foi encontrada dentro da clínica. Os vestígios e materiais apreendidos no local indicam que ela teria feito o aborto, mas somente o laudo da perícia pode constatar o crime. Ela foi liberada. Segundo a Polícia Civil, além dessa suspeita, todas as mulheres que foram flagradas durante o monitoramento dos agentes serão investigadas. Nossa próxima etapa se detém a identificar e inquirir todas estas mulheres que estiveram no local e que foram filmadas entrando nesta suposta clínica. Além da proibição, enfim, as questões que eu não vou nem entrar agora nessa discussão, o ambiente para isso, né? Ambiente nada apropriado. E o que chamou a atenção da polícia, que lá dentro havia uma juíza, Marcelo Chemalho. André, durante o monitoramento, né, dos agentes, durante as ações de investigação, foram 2 meses aí de muitas campanas, registros de imagens e ainda não está bem esclarecido pela Polícia Civil, porque a investigação ainda está sob sigilo. Mas eles encontraram uma magistrada entre as mulheres que teriam buscado a clínica. Nós fizemos contato com o Tribunal de Justiça, aqui através da assessoria de comunicação. Eles confirmam que foram notificados sobre essa questão, mas ainda não vão se manifestar oficialmente. Vão aguardar aí, né, o desenrolar das investigações, o fechamento do inquérito, mas sim, de acordo com a polícia, houve entre essas mulheres monitoradas uma magistrada, uma juíza, não foi dito a comarca, enfim, evidentemente a identidade dela, não foram dados detalhes, apenas de que ela é uma servidora do Poder Judiciário que foi flagrada, né? Entrando, ingressando, saindo dessa clínica aí clandestina de aborto que funcionava num prédio residencial, para não levantar suspeita, um prédio de classe média alta lá de Novo Hamburgo. Agora, realmente algo que colocava em risco a vida delas, né, uma prática criminosa que elas podem responder e, evidentemente, aí a questão toda, a posição que a gente também tem junto àquele homem que se passava por médico, né, fingia ser médico, era um técnico de enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem afirma que vai instaurar um processo para investigar a atuação desse profissional. Por quê, André? Porque aquele registro ali que nós mostramos é um registro válido, é um registro oficial, ou seja, esse sujeito preso em flagrante, o Juliano Soares, ele é técnico de enfermagem, tá aí o carimbo dele, ele é técnico de enfermagem e o Correntes que vai abrir um procedimento, vai acompanhar a investigação da polícia e ele pode, inclusive, ter o registro cassado pelo Conselho. No mínimo, né? No mínimo, né? No mínimo. Agora, pelo que eu vi as imagens ali, bem no centro de Novo Hamburgo, né? Numa região nobre da cidade, né? A classe média alta, um prédio residencial, não chamava muito a suspeita. O que eles faziam? Era tudo pela rede social, pelo Facebook, vendiam esse trabalho pelo Facebook. Essa mulher que captava as gestantes que estariam dispostas a cometer esse crime, a fazer o aborto, eram atraídas, marcavam um encontro ou pelo WhatsApp ou em locais públicos, shopping centers, onde
as agentes femininas da Polícia Civil marcaram com ela e a partir daí começaram a monitorar. Quando era agendado para fazer esse procedimento, eles marcavam em um posto de combustíveis que fica bem próximo dessa clínica. A partir daí faziam ali a apresentação um dos outros, aí as conversas de WhatsApp aí sendo abertas, aí divulgadas pela polícia para tranquilizar as gestantes, para dizer que tudo era seguro, que nada, não tinha risco. Dentro de um prédio residencial, tudo era muito seguro. A gente viu ali, né, o local onde estavam sendo colocados, inclusive, os instrumentos. Sem a menor higienização, sem a menor condição de fazer esse tipo de procedimento. Né? Caso tivesse algum problema de saúde, a coisa ia ser bem grave, viu, André? Bom, e aí como são as coisas, né? Por outro lado, a gente vai mostrar a história. A gente vai mostrar a história de um bebê que teve um assalto. Criminosos roubaram um carro com um bebê dentro em Porto Alegre. E eles ainda são procurados pela polícia, Marcelo. São procurados. Isso aí aconteceu na sexta-feira à noite. A polícia divulgou durante o final de semana essas imagens. Primeiro trecho ali mostra os bandidos abandonando a cadeirinha, porque eles roubaram, forçaram o casal a sair do carro e não houve tempo de retirar ali a criança. Então, o primeiro trecho do vídeo mostra ali os bandidos com o carro roubado, abandonando a criança na cadeirinha. Depois, o próximo carro é um vigilante. Esse aí, ó. Esse primeiro trecho aí, os bandidos abandonam a cadeirinha e vão embora. Tá lá a cadeirinha. Em seguida, um vigilante percebe que algo suspeito estava acontecendo e acaba aí resgatando essa criança, né? Depois encaminhando às autoridades. Foram 4, 5 horas sem notícias, né? Esse casal ficou sem notícias do bebê. Depois ele foi entregue na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar aqui de Porto Alegre. A partir dessas imagens, a polícia passa a investigar. O automóvel foi abandonado na Zona Leste, no Morro Santana, melhor dizendo, ali acho que já é Zona Norte, né, André? Ali é leste, ó. Ali é leste ainda. Leste. Na Zona Leste, no Morro Santana, depois aí passou por perícia e aí imagens do local onde a criança foi abandonada. É uma situação bastante perigosa, muita apreensão desse casal, porque não houve tempo de tirar a criança. Felizmente, eles resgataram desespero, mas resgataram, graças à ação do vigilante, a criança com vida e sem ferimentos, viu, André? E teve perseguição em plena BR-290, Marcelo. Teve perseguição, o mesmo tipo de carro, viu? O mesmo tipo de carro, né? Um HB20 que foi roubado, né? Perdão. É que teve uma perseguição ontem que aconteceu em Osório. A gente até estava lendo sobre esse assunto aí. Essa é a perseguição de Osório. Essa é uma imagem que chegou agora de um carro roubado que estava sendo perseguido pela Brigada Militar. Foi lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, Marcelo Chemali. Isso. Exatamente. Essa perseguição aconteceu do HB20 branco, né? Um HB20, aliás, uma imagem gravada por câmeras de segurança de uma casa que fica em frente a um supermercado, na Avenida Imperatriz Leopoldina. Policiais militares viram esse HB20 circulando. 10 da noite, olha só o bangornaço que deu, André. Alta velocidade, o motorista perdeu o controle e capotou em cima da calçada. Policiais conseguiram prender o condutor, estava com uma pistola artesanal e a chave Misha, que é uma chave que eles usam justamente para arrombar os carros e conseguir roubar os veículos. Na delegacia, o dono do HB20 reconheceu o preso como sendo o autor do roubo que havia acontecido horas antes. Essa não é a primeira vez que tentam entrar naquela rua. Viu que ali tem uma rua, né? Ali bem onde o carro bateu, tem uma rua. Eu não sei se ele tentou dobrar ali, mas faz uns 2 anos, nessa mesma esquina, Marcelo, entrou dois jovens adolescentes, roubaram um carro. Aí eles dobraram exatamente nesta casa, só que o carro subiu naqueles cabos que seguram postes. Sim. E aí serviu como uma alavanca e também o carro capotou com os 2 presos. Ou seja, essa é uma das avenidas principais de São Leopoldo, que liga inclusive com o bairro de Lomba Grande, e por isso muitas vezes as perseguições acontecem nestes trechos. Obrigado, Marcelo Chemali. Agora, 12h31. Eu tenho um recado para você da Sorri Fácil, a doutora Carol. Olá, doutora Carol. Olá, eu sou a doutora Carolina Bascal, da Sorri Fácil Porto Alegre, e quero falar com você que perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com uma prótese solta, usa aquela ponte móvel que te incomoda e sente desconforto ao comer alimentos duros? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer? Nós, a Sorri Fácil, podemos realizar o seu sonho de ter um sorriso mais bonito.
A nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com um diagnóstico digital de raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Estamos esperando a tua visita. Então, agende já a sua avaliação no 0800 631 30 ou acesse o site e descubra uma clínica bem pertinho de você, www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, agora meio-dia e 32 minutos, as agências da Caixa Econômica Federal continuam abrindo 2 horas mais cedo, pelo menos até amanhã, para o saque imediato de R$ 500 do Fundo de Garantia. A gente vai mostrar mais algumas telas aqui, todo dia a gente vem mostrando para que você que está em casa, que tem direito a esse recurso, possa saber como fazer o resgate. Lembrando, mais uma vez, que o governo anunciou que tem 2 possibilidades aí para a retirada do Fundo de Garantia. É o chamado saque imediato ou emergencial e o saque aniversário. Gente, só uma coisa que é esclarecer. Quem adere, né? Quem faz aí o saque imediato, não significa que automaticamente ele optou pelo saque aniversário. A gente vai esquecer um pouco esse saque aniversário, porque os detalhes dele só vão ser anunciados em 1º de outubro. E isto pode sim mudar a vida de quem optar por esta opção, porque aí, no mínimo, 2 anos ele vai ter que continuar recebendo o saque aniversário para para voltar ao sistema tradicional. Então, o que é importante? Vamos deixar de lado, por enquanto, o saque aniversário, que isso a gente só vai saber a partir de outubro. O saque imediato ou emergencial, o próprio nome diz. Ele vai estar à disposição para quem tem contas já a partir de sexta-feira, para quem tinha conta poupança na Caixa Econômica Federal. Mas o que é importante a gente chamar a atenção? Quem é que tem direito a esse dinheiro? Todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas, ou seja, pessoal que trabalhou 10, 15, 5, 6 anos atrás, ou mesmo que tenha a conta ativa, mas não é aquela conta tradicional, a conta corrente na Caixa. Não, é quem teve aquela conta para receber o dinheiro do Fundo de Garantia. Lembrando que também, para quem tem conta poupança na Caixa Econômica Federal e que abriu até o dia 24 de julho, tá? Esse dinheiro, ele automaticamente cai nesta conta poupança, tá? Então, assim, é importante chamar a atenção para isso. O valor para retirada, até R$ 500 de cada conta. O cidadão tem, assim, umas 3 contas inativas, por exemplo. Numa 600, numa 400, ele vai poder retirar de cada conta ativa e inativa de até R$ 500. Dúvidas? 0800 726 0207. Pega o telefone e faz uma fotinho aí na tela. Também tem o 0800 726 0101, 0800 725 7474. E amanhã a gente volta com outras informações a respeito de quem tem acesso para retirar o dinheiro do Fundo de Garantia com contas ativas e contas inativas. 12h35. Está na hora de ir embora, SBT Rio Grande, esta segunda-feira está terminando. Em seguida, Débora de Oliveira tem o SBT Esporte com todos os detalhes aí para uma semana bastante importante, principalmente para o Internacional. Débora!